Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Pausa. E hoje a gente convida vocês aqui para falar um pouquinho sobre a autonomia da mulher. Por que que a gente tem engravidado mais tarde? E eu já me identifico com a Má aqui. Já somos os exemplos Somos os hoje. exemplos aqui, estamos vivendo na pele É. uma gestação mais tardia, Uhum. né? Eu tenho 40 anos, é meu primeiro filho, e eu fiz FIV. E foi planejado, foi tudo, né, organizado e tudo mais. Mas a gente vê uma grande diferença, né, do que era dos nossos pais pra gente, né, Nossa, sim. e cada vez mais. Mas é uma questão que tem sido cada vez mais comum nos nossos grupos de amigos, né? Todo mundo vê isso acontecer. Mulheres engravidando mais tarde. Mulheres- Tudo foi ficando um pouquinho mais tarde, parece também, né? Sim. Às vezes até casamento, enfim, e daí naturalmente a gravidez também. Mas tem mulheres escolhendo realmente engravidarem mais tarde. Eu fui pensar, minha mãe me teve com 21. Eu com uma filha de 18. Concebível, na minha Imagina. cabeça não tem a menor condição. Minha mãe me teve com 27 também. Que também não é velha, É jovem né? também. É jovem. Mas é que eram outros tempos, né? É, não, totalmente diferente de hoje. Totalmente diferente de hoje. Mas a gente tem. E aí, assim, o lance assim, do questionamento, a provocação que a gente traz aqui hoje é, na verdade, assim, por que que isso aconteceu, né? Por isso que isso foi. Por que que a gente foi postergando essa maternidade, né? Uhum. Por mais que seja uma vontade, a gente foi postergando, né? E muito por conta de carreira. Na maior parte das vezes, Na né? maior parte. A maior parte das vezes, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, as minhas amigas, enfim, as pessoas que eu conheço que acabaram engravidando mais tarde, foi porque primeiro você precisa se organizar, se estabilizar. Estabelecer ali carreira e algumas outras coisas da vida pra você poder se dedicar a isso. E a gente ainda tem a questão da maternidade, que é uma questão das empresas, né? A gente, que é autônomo, não é nem tanto, mas as pessoas têm medo, né? Uhum. Às vezes você fala assim, putz, Com agora que eu certeza. tô chegando aqui, tipo, o meu momento. É. Aí você fala, não dá pra engravidar agora, porque eu vou. Exato, tô começando a escalar e chegar, porque assim, né, tem um caminho ali a ser percorrido. Tanto E aí, que quando tem você- empresas que estão subsidiando o congelamento de óvulos, né? Eu também tenho 40 anos, minha primeira filha, estava fazendo FIV, fiz todo o processo e engravidei naturalmente no meio do caminho. Veio uma surpresa aí boa, né? Esperada, mas não esperada, mas esperada, desejada, enfim. E aí, na sala de espera do consultório, de quando eu tava fazendo estimulação, congelamento, etc., eu encontrei a esposa de um amigo meu, que corria comigo e tudo mais. A gente, né? Lugar esquisito de se encontrar, né? Não sei o quê. Daí ela falou assim: a empresa. Ela falou: vou congelar ovos. Ela falou: você tá congelando? Eu falei: tô, né? Não queria falar que eu já tava em todo o processo. Eu falei: tô, não sei o quê. Ela falou assim: eu também. Ela falou: nunca tinha nem pensado, mas a empresa subsidia, então eu decidi congelar. Daí eu saí. Legal. Então, daí eu saí de lá assim: nossa, que legal, que empresa que se preocupa com a mulher. Mas não tá se preocupando com a mulher, gente. A empresa tá se preocupando com ela. Ela quer que essa mulher renda até não poder mais. Exato. E aí ela pode ultrapassar a barreira da idade, do tempo e ter filho mais tarde. Meio que tudo bem, dá uma escolha pra mulher, mas mais ou menos, né? Tipo, o seu emprego tá garantido aqui, contanto que você continue rendendo tudo que você tá rendendo nesse momento. Desde que você não pare agora. Daí eu Você pode engravidar, mas agora não vai dar, time. Exato. Eu saí de lá falando, nossa, que legal essa empresa. Daí eu fiquei pensando, depois eu falei, cara, não é bem assim, né? Eles não estão pensando na mulher, deixa eu dar autonomia pra ela escolher. Eles estão pensando neles, eles não querem perder aquela funcionária agora ali naquele momento. E aí saí, enfim, com isso na cabeça, né? Mas sim, mas menos mal que você tem essa isso, que não é tudo possibilidade, você consegue, né? adiar e com qualidade, né? Porque E assim, tem uma coisa que é importante também, que quando você vive esse momento e tudo mais, não foi, graças a Deus, o nosso caso, a gente engravidou na primeira FIV e tudo mais, mas não é uma garantia, né? Exato, Não é uma garantia. Você congela seus ovos, às vezes você congela os embriões, mas nem sempre é garantido, né? Tem muitas pessoas que sofrem e tem que fazer diversas Sim. vezes a coleta, diversas vezes a implantação desse embrião, fazem toda a FIV e tudo por algumas vezes. É um processo caro, tanto emocionalmente quanto financeiramente, desgastante também, cada né? fase do processo. É muito hormônio, é muita coisa que você toma, tem todo E ansiedade, né? Que você tá ali. preparo uma Cada programação. ultrassom é tipo.
Quantos ovos? É. Será que tá com aquilo lá? E as ligações semanais para você acompanhar e tudo, enfim. Então, assim, mexe bastante, né, ali. Então, assim, se jogar mais pra frente, tem, claro, assim, né, aumenta as suas chances, Sim. né, porque você tem eles congelados, mas também não é uma garantia, né? Não é 100% garantido. Não é 100% garantido, né? Então, assim, mas ainda bem que temos essa possibilidade hoje, Sim, né? eu acho que é um assunto delicado, que tem dois lados, assim, né? A gente pode até fazer um programa inteiro sobre FIV, congelamento e etc. Hoje não necessariamente esse assunto, mas a gente acabou, lógico, entrando nele, né? Mas a gente vê um movimento, claramente, de pessoas engravidando mais tarde, naturalmente, e também por conta do tratamento, até porque a medicina evoluiu, você tem, né, ferramentas melhores, mas a gente tem outros pontos que levam a isso também, tanto por essa escolha natural quanto pela escolha programada, né, na vida da mulher. O meu caso, assim, eu tô casada há 15 anos, então não foi que eu demorei pra casar, demorei pra não sei o quê, mas é isso. Daí depois que eu casei, eu fui fazer minha segunda faculdade, daí eu fui trabalhar num lugar, daí não me adaptei, daí fui pra outro e tal, até estabelecer e tudo mais. Mas não necessariamente que eu não quisesse filhos ali naquele meio do caminho. Eu fui meio que deixando a vida levar, né? Só que daí quando bateu a vontade real, eu já tava velha para isso, entendeu? Aí bate um desesperinho de você não ter pensado muito nisso antes, enfim, né? E aí você vai atrás do que precisa. E no final eu acabei engravidando naturalmente. Eu brinco que eu tenho minhas marmitinhas congeladas, de 2 ali congelados, se eu quiser ter segundo, terceiro, enfim. Mas a gente vê também mulheres naturalmente engravidando mais. E aí a gente trouxe até alguns dados, né? Claro. Acho que é até conflituoso isso, né? Vocês falando, até essa questão do trabalho, né? A empresa que né? Ela oferece ali essa possibilidade do congelamento, porque quando nós vamos ver, né, todo o histórico aí da mulher, onde o único papel dela era casar, ter filhos e cuidar da casa, depois com o trabalho que foi dando aí essa divisão de responsabilidades, né? Que foi um grande ganho. Então aí já começa a atrasar um pouquinho, porque antes deveria ser com 15 anos, né, 16, aí começa 20, 21, só que ainda era uma pressão muito grande, né, se é mulher, precisa ter um filho, se não consegue já ter parte filho, disso, né, tem que ter o filho, né. Em algum momento, e se não conseguisse, a culpa era da mulher. Exato. Ninguém nem investigava homem. Assim, não, está no pedestal, jamais. Exatamente. Né? O que eu imagino, isso é o que eu ia falar. Tem ali, não consegue, tem algum problema, acontece alguma coisa. E aí depois, quando essa mulher começa a alcançar uma autonomia, ela também começa a ser criticada. Né? Então tem uma crítica, não, é jovem demais, não, mas nossa, agora você quis engravidar, mas você quer 2 nessa idade, nossa, mas você é tão nova e tá no terceiro, então assim, eu acho que nunca tá bom, né? Tudo nunca tá bom. E aí você vai ter filho, vai continuar trabalhando, ou vai ter filho, mas vai largar o trabalho, o que vocês querem? Exato. Então, assim, é uma autonomia que ainda se luta muito, né, pra ter. E é muito doido, porque eu fui avisar meus pacientes, tal, né, que eu tava saindo de licença em breve e tal, né, se eles quisessem que eu direcionasse para outra profissional, e já avisando antes. Mas ela ficou brava, assim, falou, mas você vai ficar 6 meses? Eu falei, gente, mas a licença é essa? Assim, né, a Organização Mundial da Saúde, ela prega que a gente precisa amamentar por 6 meses, amamentação exclusiva. Como é que faz, né? Como é que faz, né? É um projeto de vida, assim, eu prego isso no consultório, e aí no meu filho, falando, eu vou só 3 meses porque eu sou autônoma, e meus pacientes não podem ficar sem mim. E talvez essa mesma paciente que achou ruim, na empresa dela seja 6 meses, e ela acha o máximo que na empresa dela é 6. Então, até dentro do mundo feminino tem um pouquinho dessa, né? Falta um pouquinho de empatia ali nesse momento, sabe? Talvez. As próprias críticas, né, dentre a gente mesmo. A gente pode ser bem crítica com a gente mesmo, mais do que às vezes os homens, em alguns momentos. Sim, acredito. Com Mais certeza, do que alguns homens em alguns momentos. Mas isso também tem um contexto financeiro, né, que a gente estava vendo, assim, além desse contexto social, vamos colocar aqui, né, das nossas vontades de carreira e de, né, de crescer e de construir, a gente também tem as questões socioeconômicas, né, que não só aqui no Brasil, mas mundialmente, né. Que a gente deu uma olhada em alguns dados, inclusive Japão e Coreia, esses números têm aumentado também de idade, então assim,
é um movimento mundial, né? É. Não é nacional, Sim, né? assim, só Assim, ou aqui. seja, são todas as mulheres que têm passado por isso, né? E até, né, nesse estudo que nós tínhamos visto, era uma questão onde a Coreia está sendo o país com mais procedimentos de FIV por justamente não estarem tendo condições financeiras para ter um filho antes dos 40 anos. Então, é sempre aquele trabalho avassalador, o tentar juntar dinheiro. Então, realmente, são mulheres, homens, pais, que sonham ali em ter uma família, um filho, mas por obrigatoriedade precisam postergar isso, porque precisa ter Não tem minimamente condição. ali uma estrutura, Uhum. né, para ter um filho. Então, isso tem aumentado muito, né? Realmente aí uma crítica mundial. Exato. Sistema de forma geral, assim, né? E tem uma questão também, que é, além da questão, acho que financeira, de carreira e tudo mais, porque esses processos todos são caros, né? Uhum. Pra você fazer. Aqui no Brasil é caro, mas assim, tem lá fora também é caríssimo, Uhum. né? Onde você for fazer, assim. Mas mesmo para você conseguir colocar esse processo, esse projeto de Em vida em prática. prática, você precisa Que é isso? Então tá, preciso trabalhar pra caramba, me pra você juntar estabilizar. dinheiro, sim, pra você conseguir fazer. Vou me estabilizar financeiramente para ter filho. Só que daí chega a hora de ter filho, tá, mas não tenho condição de ter filho natural. Então eu preciso ainda juntar mais um pouco de dinheiro para poder pagar um tratamento, né? E aí você pensa na mulher difícil. solteira, né? Que ela tem que pensar nisso tudo com antecedência, pagar por tudo isso com antecedência sozinha, Pra né? já congelar. Nesse projeto. Então, assim, ela tem que tomar essa decisão muito antes de ir sozinha. Antes de ir estratégia, sozinha, sem porque ter. com 32, 33, ela não tem um namorado, não tem ninguém. Uhum. Ou a ideia a idade sugerida até 35. Sim, Aí você tudo tem que sozinha. fazer todo o processo sozinha, né? Claro. O emocional, o financeiro, todo esse contexto. Tudo para você se precaver ali, né, de... É pagar o seu seguro de que talvez, se você quiser precisar, falar, né? Então ali. E claro que a gente pode colocar aqui também as mães solos, né? Que aí, além de todo esse procedimento, todo esse processo emocional, financeiro e tudo mais, tem que ter aquela pressão que eu imagino que seja uma pressão de escolher ali, né? Alguém para ser, né? Enfim, ser o pai. Mas é a outra parte. É a outra parte. Então, imagina o peso, né? Dessa responsabilidade mesmo da escolha. É um outro processo aqui. O lado bom é que isso traz um pouquinho de autonomia para a mulher na tomada de decisão, né? Assim, de alguma forma, né? Se ela sabe o que ela quer ali, já tem isso meio que organizado mentalmente, eles falam, bom, beleza, quero ser mãe. Sim. Vai ser sozinha, vai ser com alguém, quando vai ser, não sei, mas eu consigo hoje me organizar e me planejar para isso, se eu tiver dinheiro. E sabe que tem muitas de baixa renda, isso que eu ia falar, tem várias clínicas que aceitam, por exemplo, se você consegue ter um bom número de óvulos, você deixa alguns para doação e você ganha o restante do tratamento. Então, tem tanto clínicas com preço mais baixo, clínicas mais populares e de qualidade, mas também tem algumas que fazem essas trocas. Então, imagine, que nem eu fiz ali 3 estimulações, induções, coletei os óvulos, fertilizou e tudo mais, eu não tinha nenhum óvulo, não tinha nenhum embrião euploide, que chama, que era saudável para fazer a transferência. Né? Daí tudo bem, daí fui fazer de novo, consegui mais e tudo mais, mas daí tem o caminho inverso, é você usar um óvulo doado, né? E aí essas pessoas que doam, muitas vezes são de baixa renda, que não conseguem pagar o tratamento, então elas entram doando óvulos e ganhando o tratamento. Cada clínica funciona de um jeito, né? Mas existe a ovodoação, que é isso. E que é bom também para quem não consegue, né? Exatamente, porque você tem essa possibilidade. Mas tem uma nota de corte, tem uns cortes lá, né? Acho que até 20 anos. Tem tantos. Eu acho que. Não sei se tem algumas coisas. Você chega lá com 45 e fala, gente, eu quero fazer, não é isso. Você não tem nem o que doar, quase, né? Então realmente tem algumas coisas que você tem que dar um check ali, né? Informações importantes mesmo. Mas assim, daí vamos pro lado natural da gestação natural mais velha, né? A gente tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a maturidade é uma dessas coisas. Às vezes eu fico na dúvida, assim, né? Eu não sei se ter filho mais nova, você
não tem tanto pepino na cabeça, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Você é mais, tipo, vou levando, assim. Então talvez você seja um pouquinho mais tranquilo com alguns pontos da maternidade. Mas por outro lado, você tá muito mais maduro com várias outras questões e talvez outros pontos da maternidade sejam mais fáceis quando você tá mais velha, Sim, né? sem dúvida. Então acho que é uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira também. Não é uma regra, mas você vê, assim, as mães que demoraram mais para conseguir ter filhos, seja natural ou por livre, elas são mães mais preocupadas, geralmente. Sim, Que eu até, sim, eu já tô na terapia porque eu não quero ser essa pessoa. Eu também não quero ser louca. Desesperada, entendeu? Que morre de medo de tudo, que Eu não já fazer sou, nada. mas eu não quero, eu tô tentando dar um passo pra Exato. trás, assim. Exato. Porque daí a gente tende a ser um pouco mais. Mas é que são Porque mulheres foi com mais custoso informações, né? Eu acho que essa maturidade gera Eu acho que é as duas coisas. Você tem mais informação, mas você também passou uns perrengues que você fala, ai, e se der errado, se acontecer, se... Quem engravida sem querer com 20 anos, quando nem quer, tá no meio da faculdade, fala, gente, olha lá. Eu acho que a maternidade, em qualquer momento da vida, seja ela vai qual ser um for, baque. vai ter um baque. Exato, por causa que a mulher, ela vai do nada, né, literalmente, assim, ela vai começar a exercer um outro papel, né, então seja com 20, 30, 40, de repente aquela mulher única, solo, deixa de existir, não vai mais porque existir. vai ter um novo papel, né, e aí vai ser esse papel mãe, e por um bom tempo, esse papel, ele vai ser exercido praticamente 100% do tempo, depois que essa mulher, ela começa a se voltar para si, fala, tá, antes de mãe, eu sou mulher, antes de mãe eu sou filha, antes de mãe eu já fui criança, eu sou esposa, eu sou amiga, mas é uma mudança muito brusca, né? Então, por mais lindo e feliz que seja esse momento, é um momento de transição. E eu acho que com a maturidade isso fica talvez mais fácil do que você ter ali 20, 25 anos e de repente aquela vida de várias emoções, tipo, não é isso. Vem aqui, ó. Fica quieta, vai ser isso aqui agora, né? Então eu acho que talvez... Não né? Talvez pra... seja mais fácil. E aí a gente tem uns pontos meio negativos também, obviamente, porque a mulher tem um relógio biológico que não colabora muito com ela, né? Então a gente tem um prazo de validade, vamos falar com um termo bem, assim, estranho. Mas é isso, né? A gente sabe, a gente nasce com todos os nossos óvulos e eles vão envelhecendo que nem a gente. A gente fica velha, a pele fica assim, cabelo. Não dá pra fazer isso. O óvulo também, não tem muito o que fazer. Não dá pra fazer botox no óvulo, ele ficar ali de novo, né? Mas, por outro lado, né, a gente tem muito mais informação, então a gente se cuida, quem tá afim, né, se cuida muito mais, a gente tem muito mais ferramentas na medicina também, a gente tem mais informação para conseguir se manter em boas condições, mas isso é uma coisa construída ao longo da vida, isso também é um ponto importante de falar, né, se você quer colher saúde, seja em qual for o ponto ali do seu corpo, digamos assim, é um investimento a longo prazo. É isso. Conta chega, né? Boa ou ruim, né? Com certeza. Para tudo ir para fertilidade é a mesma coisa, né? A gente tem mecanismo, né? Na nutrição a gente tem algumas suplementações, a gente tem mudanças na alimentação que sem dúvida vão ajudar. Mas é que também... intestino, né? Tem muita relação com fertilidade. É que é isso, não é uma coisa, vamos apagar o incêndio aqui. Então tá, quero engravidar agora, o que eu faço agora? Putz, calma. Vamos montar um planinho, vamos organizar a casa, né? E isso para você, para quem quer engravidar, para quem quer congelar, enfim, né? Tem um período antes. E normalmente as pessoas vêm e falam assim: não tô conseguindo. Já fiz ano que vem, eu tô pensando, porque daí é o que eu posso fazer, preparar o terreno, né? Que o ideal, na verdade, pela nutrição, pelo que a gente tem já bastante estudo, bastante coisa, é você começar a preparar seu corpo 6 meses antes. E o homem e a mulher. Isso é muito importante. O homem e a mulher. Não é pro homem continuar na vida porque consumo de álcool, droga, o estilo de vida do homem, em geral, sedentarismo, do homem e da mulher interfere, porque a epigenética dos dois vai chegar ali para a criança do jeito que você, cada um com a sua colaboração, cada um com a sua colaboração. Então é super importante. Então essa prévia faz muita diferença, tanto na facilidade quanto na qualidade dos óvulos, qualidade do esperma, né? Então, o estilo de vida conta super. E isso a gente tem muita informação recente, né? Antigamente não tinha isso. Tanto que volta naquilo que a gente falou, tudo era mulher, né? Sim. Engravidou era mulher. E hoje, na verdade, o que a gente vê em muitos casos, normalmente é um homem. Sim.
Porque começou a Exatamente, ser estudado, né? É. Começou a ser olhado ali. As E pessoas os homens prestando também se atenção. permitiram, né, se colocar Abrir a nesse cabeça, né, lugar. Exato, eu acho que é muito importante também essa movimentação, porque antes não tinha por ambos os lados, né? Talvez a medicina não tivesse essa curiosidade, então automaticamente o homem nem sabia que Já que é a poderia mulher ter que essa gera, doença. vamos só focar aqui, né? E aí hoje eu acho que também vão se abrindo para isso. Sim. Mas sem isso dúvida. com toda certeza. Quando eu trabalhava em hospital e eu atuava na UTI neonatal, eu via muitos bebês em abstinência de drogas. A gente, isso é Sim. desesperador. Álcool também, né? E assim, ver ali, eu lembro a primeira vez que eu olhei, e aí o bebê ele tava tremendo, assim, né, tendo espasmos, e aí eu perguntei pro médico, aí falou assim, ele tá em abstinência. Ai, Gente, As imagina. primeiras 48 horas ali, 72, é muito crucial, porque é a primeira vez que esse bebê, ele não tá em contato com a substância. Aquela substância. Não adianta. Eu imagino que essa pessoa não tenha, né, obviamente, se planejado Não, para com ter uma certeza. gestação, mas assim, para a gente ver como afeta. como afeta tudo que a gente faz antes, durante, né, a gestação, homem e mulher, que vão ter um papel tão importante, assim, né? Então, e a gente, né, na nutrição, a gente recebe muitos pacientes vindo dos médicos, Sim. né? Ah, foi na ginecologista, então tá, você pensa em engravidar? Penso. Daqui 1 ano, então tá bom, então você tem que se programar para isso. Então, tá começando esse movimento também, às vezes precisa perder um pouco de peso, às vezes precisa sair do sedentarismo, às vezes precisa programação metabólica ali de forma geral para ajustar, ajudar, né? E essa conversa é muito importante, né? O médico, a médica tem um papel muito importante nisso, porque às vezes as pessoas não sabem. Orientar, né? Levantar a bandeira, falar, olha, existe essa situação, não sei se você quer ter filho ou não sei se é agora ou se é depois, não sei, mas ó, você precisa dessa informação para tomar uma decisão, seja ela qual for, né? Então essa conversa é super importante. E às vezes tem gente que passa batido nisso, né? E aí bate o desespero só depois, e aí às vezes tá meio em cima da hora. E esse cuidado que você faz antes, ele é inclusive para prevenir, né? E ajustar algumas coisas lá na frente, né? Na gestação avançada. Então, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, né? Todos esses riscos que você corre na gravidez. Se você começa uma programação metabólica, um ajuste antes, você previne e minimiza as chances ali, né? Tem coisas que são respostas hormonais, assim, você não tem controle, mas você minimiza a gravidade. Consegue controlar nesse quadro, né, durante a gestação. Exato. E na terapia, o movimento é muito parecido, né? Claro que não vai ser dessa maneira orgânica, mas a pessoa, a mãe, o pai que entra em terapia no momento aí da gestação é muito importante porque a gente sabe que nós somos ali, né, consequências do que veio, do que aconteceu, e muitas vezes nem o que aconteceu em nossa vida entre nós e nossos pais, mas às vezes com os nossos bisavós, né? A ancestralidade está muito incluída isso. Então tem mulheres que têm muitas questões com o feminino, com as mães, histórias dos avós, o que era maternidade para essa pessoa, mesmo para os pais, né? Então assim, tem muitos contextos, pessoas que estavam voltadas apenas para si, de repente, por mais amor que sinta, precisa estar ali acostumado que a vida vai mudar, e os traumas. Né? Eu atendo muitas mães e pais que buscam a terapia nesse momento. Eu acho um movimento muito bacana. É um público que eu amo, assim, meus pacientes. Eu tenho todo o amor do mundo, porque é no começo, acompanha a gestação, acompanha o parto, acompanha o pós. E aí todos, é unânime que falam que ali no momento já do nascimento, já não carrega tanto peso que antes carregava. Foi trabalhando isso no caminho, assim. Exato, vai trabalhando. E depois vai ser trabalhado muito mais coisas. Mas, por exemplo, né, tem pessoas que não conseguem falar não. O quão é importante uma mulher na gestação aprender a falar não para a família. Porque senão depois vão vir os palpites, essa mulher ela perde a autonomia. Né? Então, nós estamos falando aqui da autonomia, mas uma mulher que não está preparada psicologicamente para a gestação, mesmo com toda a maturidade possível, né? Aqui estou falando mesmo dessa questão em dinâmica familiar, ela vai perder a autonomia. E se tiver alguém ali com uma hierarquia maior, vai começar a falar o que essa mãe deve ou não deve fazer. E que triste, né, assim, né, que situação, essa mãe, ela não se apropriar do filho, esse pai não se apropriar ali do filho por insegurança, porque a realidade é essa, por pura insegurança. A insegurança já vem,
né? O Naturalmente, novo vai aparecer ali sim. naturalmente. Quando isso já está dentro da pessoa, a terapia ela ajuda muito também nessa maternidade saudável, que é o que nós estamos falando aqui, né? Uhum. Independente da Da idade, idade. independente da forma, independente de como engravidou, é saudável. É ser uma dinâmica positiva, né? Estar bem para o filho estar bem. Uhum. Eu falo que esse é o amor mais lindo que pais podem doar para o filho, é se cuidar, É. né? Muitos pais, eles falam que morrem pelo filho. Mas e viver por esse filho? Sim. Né? Eu acho que, na verdade, os pais, eles precisam viver por eles. Uhum. Né? Estar bem para viver, estarem juntos, conjuntos, brincando, crescendo, e não morrer. É. Uhum. Que é uma vida que vai ser construída do zero entre 2 ou 3 pessoas ali e tem que estar. E até essa coisa de falar não é importante, né? Pegando bem especificamente isso, é como você vai criar seu filho também. Você também não pode ser uma pessoa totalmente permissiva. Deve dar uma super vontade, ainda mais a gente, mãe que foi difícil de engravidar e mais velha. O que você. Eu imagino que você vai querer dar, fazer e tudo. Mas você trabalha isso para você criar uma pessoa capaz, né, que tenha condições de entender Com a vida como autonomia. ela é, autonomia e tudo mais, né, não uma pessoa que simplesmente recebe tudo de bandeja. Então, difícil isso também. Então, é todo um preparo cíclico, né, então você vai sabendo lidar com fora e com o que você está construindo ali dentro também, né. Eu acho que é complexo, né, o assunto. Desafiador. É. Imagina, super desafiador. E até pra você tomar decisão. Eu acho assim que eu demorei muito pra engravidar e eu acho que eu me escondi, eu fugi um pouco do assunto, sabe? Porque eu simplesmente não engravidava, não fazia nada, não usava anticoncepcional, não fazia nada e fui deixando. Daí eu simplesmente não ficava grávida, não que eu não tivesse tentando, né? Falei, acho que não é pra ser. E escondi esse assunto na minha cabeça, assim, sabe? Só que aconteceu. Daí bateu uma hora que eu falei, putz, não dá mais pra acho que eu esconder, quero. porque eu quero mesmo. Abriu e olha só. E aí, o que acontece? Eu já tinha 39 anos, putz, daí é muito mais difícil você correr atrás do prejuízo. Então, essa conversa, eu acho que é chato, você não se mete na vida das pessoas. Você não vai ter filho? Não tá na hora de ter filho? Sim. Tá. Mas a conversa de pensa, pelo menos, no assunto, porque eu tava negando o assunto, eu não pensava no assunto. Então, você precisa pensar pra saber, tá, quero real ou realmente eu não quero? Tá, quero real, não quero agora, o que eu preciso fazer pra lá na frente isso aqui dar certo? Claro. Né? Então, é acessar o assunto, né? A gente tem uma coisa assim, não se pergunta quando vai ter filho, e eu acho chato mesmo, porque eu me incomodava com a pergunta. Você não sabe também, às vezes a pessoa já tá tentando, já tentou, já perdeu, e você exato. nem E lógico, sabe. vai sair Aí você perguntando pra toca num qualquer lugar um. difícil ali, né? Então é melhor nem perguntar, mas Exato. a menos que você seja bem próxima da pessoa. Então, por isso que eu acho que às vezes, pelo profissional de saúde, é um caminho que faz mais sentido, assim, né? Mas isso tem sido bem mais conversado, né? Quando a gente era adolescente, era uma coisa que ninguém falava. Nem tinha todas, era uma coisa caríssima, imagina, né? Até aquele Joy, né? O filme lá, que era da primeira. Muito legal. Da primeira. E outro dia eu vi também uma reportagem, não lembro onde, falando da primeira bebê de proveta. Que na escola todo mundo sabia que ela era bebê de proveta. Virou bebê de proveta mesmo. Virando notícia, porque falou, nossa, daí, né? Tipo, de proveta. Sei lá qual que era o bullying, era esse, sei lá, com ela comentando. E aí, hoje já é muito mais comum. Na verdade, tem muito mais mulheres engravidando hoje, mais velhas, do que mais jovens, como a gente disse. Né? Então, esse caminho tá sendo. Mas eu acho que até essa conversa é muito mais gostoso, um diálogo que nem esse nosso que nós estamos fazendo, né? Porque se fala abertamente, fala ali realmente das dificuldades, dos prazeres, das alegrias, né? Quando vocês comentam, ai, como é gostoso sentir e tudo mais, do que esse ponto. Você não vai ter? Você vai ter? Já tá atrasada. Pensa, você tá atrasada, né? Então, ou aqueles momentos assim que existem, né, uma roda de mães e aí começam, mas você não entende. Nossa, você não entende a dificuldade de ser mãe. Você não sabe como que é. Isso não é uma conversa para a pessoa também ter abertura de falar. Sim, porque assim, é realmente, né, por exemplo, não sei. Não, você tá me excluindo do assunto, né? Saber. Sim, né? Simplesmente assim. Então, acho que é essa abertura de diálogo mesmo, né? Leve. Nossa, imagino. Isso eu não faço, né? Até o que eu falei para você, mas isso é algo que eu não posso fazer ideia de como que é sentir mexer dentro. Outras coisas a gente entende emocionalmente, alegria, mas existem coisas que eu adoro quando vocês compartilham, porque é gostoso ouvir isso, né? Mas algumas pessoas realmente elas
cortam. Pensa, não pensa, se fecha. você não sabe, sabe. E também e tudo bem não querer ser mãe, né? Tudo bem, né? Também. Você escolheu sua carreira, a sua Exato. individualidade, você e seu marido viajarem, ser filha você sozinha, você e sua esposa, Isso. enfim. Isso Você e seu também é parceiro, quando você autonomia. quiser. E tá tudo bem, a gente tem autonomia Não, pra isso hoje, de super. negar a maternidade. Uhum. Porque também existe um julgamento, né? Total, Julgamento. E a gente é julgado o tempo todo, né? Então, assim, ou você Você demorou, tá muito você velha, demorou, você tá muito rápido, nova, casou, você não mas conseguiu. assim, mas você não vai ter nenhum. É. Aí se você tem um, é só um, né? Assim, a gente Exato. faz um minuto Sim. nessa Quando vida. vem 2, nossa, aí vem 3. Nossa, mas essa pessoa é louca. É, Como? Inconsequente, 3 filhos hoje em dia, né? Gente, me deixa em paz, né? tá difícil. Então assim, também tudo bem quem não quer ter, mas acho que é importante, é isso que você falou, Pensar. a gente ter isso, as É. cartas na mesa. Quais são as É. minhas possibilidades? É isso. Quero, não quero, Porque a gente tem quero um quando. prazo pra decidir isso. É por isso. Infelizmente, E não é acho que pode. outras formas também. Você pode adotar, você Claro. pode. Tem 1000 outras possibilidades, mas se a pessoa tem realmente a vontade de gestar, ou ela não sabe, ou ela tá na dúvida e tal, tem que pensar um pouquinho mais no Sim. assunto. Seja, financeiramente não consigo, mas então é me cuidando melhor pra hora que eu decidir, pelo menos eu tô numa Uhum. condição que eu sei que meu corpo tá no Tô favorecendo o processo. melhor ali daquele sim. momento, né? Então, enfim, tem muitas vertentes esse assunto, assim, né? Dá pra ficar 1 hora falando sobre Não, cada uma delas aqui pra Muitos tipos de sempre. maternar, de É. maternidade, de escolhas e que não há certo ou errado, né? Eu acho que se a pessoa toma essa decisão com consciência, independente do que for, isso é ser autônoma. Isso Isso. é uma mulher autônoma, Exato. né? Independente de qual for. Somos bilhões, não dá pra todo mundo Isso. querer achar que um vai pensar igual o outro e tem só um caminho graças a pra Deus, seguir. pensou É tudo. isso, cada um com o que faz sentido. É isso. Então a gente encerra aqui, pessoal, hoje o nosso episódio, falando sobre a autonomia da mulher, que hoje a gente entende, então, que a maternidade, ela vai muito além de só biologia, ela envolve um contexto social, financeiro, emocional, né, história de vida e tudo mais. Então, se você já passou por alguma situação que você gostaria de compartilhar com a gente, manda aqui pra gente. Se tem algum outro assunto que você gostaria que a gente abordasse nos próximos episódios, também manda aqui pra gente, que são muito bem-vindos. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Até.